Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reflexão e Sabedoria. Meu nome é William Matos e nesse vídeo você vai entender claramente o que é o pecado. É lógico que muitos já sabem o que é o pecado, porém eu vou estar expressando uma explicação bem detalhada sobre esse mal que está sempre desagradando o Senhor. Na dimensão espiritual existe uma guerra entre anjos e demônios. Os demônios querem ver ódio, orgulho, inveja, luxúria, violência e estão sempre usando seu pequeno poder para fazer pessoas prejudicarem outras pessoas. E os anjos estão sempre lutando para afastar esses demônios para a pessoa conseguir manter a compreensão, o amor, a compaixão e o respeito. Jesus era extremamente calmo e tranquilo. Ele não se exaltava. E apesar dele ter a consciência 50 vezes maior do que a de todos os outros, ele não escapou das humilhações, ele não escapou do sofrimento. Então aqui nesse mundo ninguém é especial. Todo mundo é humilhado, todo mundo passa por sofrimentos. Desde o mais pobre até o mais rico, desde o mais novo até o mais velho. Porém, as humilhações não vêm de Deus, mas vêm de Lúcifer, que é o inimigo dele. Lúcifer está aqui na Terra, querendo destruir e causar sofrimentos em todo mundo. É lógico, a proteção divina, ela vem, de acordo com a fé da pessoa. Lembra bem que seria prudente você respeitar a lei do retorno que existe aqui no nosso mundo. Então sua compreensão, compaixão, humildade, amor e respeito, literalmente serão os argumentos contra você mesmo. Isso é muito justo. Deus está sempre nos observando. Então se você manda o negativo contra os outros, no decorrer do tempo isso vai retornar. Porém, se você manda o positivo contra os outros, isso também retorna. Tenha em mente que ninguém é tolo. Todos os humanos são inteligentes. E tolo seria apenas os animais. Por exemplo, o gato, o cachorro, o passarinho, o cavalo, etc. Eles têm um comportamento instintivo e naturalmente eles se conformam com isso. Caso você não saiba, aqui no mundo existem os pecados capitais e os pecados mortais. É lógico que a maioria já sabe o que é o pecado. Porém, tem pessoas que não sabem e nem querem saber o significado da palavra pecado. Isso devido à ignorância que existe dentro de todos. O pecado é um procedimento das pessoas que Deus olha e Ele não acha legal, Ele não acha justo. Pecado é maldade. É alguma coisa que você faz e essa coisa vai estar gerando alguma prejudicação, vai estar gerando alguma maldade, algum sofrimento. Pecado é também algum ato que você pratica, você não percebe, mas está ofendendo o Senhor. Por exemplo, a idolatria, né? Já foi avisado, né, nas escrituras sagradas que não é para construir imagens, nem estátua de nada, e não é para adorar essas imagens, né? Então isso é um ato que geralmente você não vai estar prejudicando ninguém, né? Mas você vai estar ofendendo o Senhor. Então não pode cometer idolatria. É a lei, né? Então seria prudente a pessoa manter, né, uma certa compreensão nessa parte aí. Os pecados capitais são orgulho, inveja, preguiça, ódio, luxúria, avareza e gula. Aqui nesse mundo é impossível você não cometer nenhum pecado. Pois para você não cometer nenhum pecado, você teria que viver igual uma árvore. A árvore tem vida e fica fixa em apenas um lugar e não tem ação nenhuma. Porém, ela é extremamente importante, pois é ela e várias outras vegetações que são responsáveis pela transmissão de oxigênio para toda a população. No entanto, a árvore não comete nenhum pecado e só faz o bem. Os pecados capitais são orgulho, inveja, ódio, preguiça, luxúria, avareza e gula. Então tem milhares de orgulhosos, milhares de invejosos, milhares de luxuriosos. Vamos falar primeiro da avareza. Avareza é o apego excessivo às coisas materiais. A pessoa se apaixona muito pela materialidade e acaba se esquecendo de Deus. Então Deus não acha justo, não acha legal isso aí. Devemos ter uma certa compreensão nessa parte aí. A gula. A gula é simplesmente o consumo excessivo de alimentos. Não seria prudente você achar que a vida é só comer e beber 24 horas. Deus não acha justo, não acha legal isso aí. O orgulho. O orgulho é um autoconceito que a pessoa tem de si mesma. É aquela pessoa que anda de nariz empinado e não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém. No entanto, o orgulho é aliado com o egoísmo e o preconceito.
Aquela pessoa que só pensa em si mesma, não tem interesse em ajudar ninguém humildemente e fica menosprezando os outros. No entanto, Deus não acha legal isso aí. Ele não acha justo. Seria prudente a pessoa reconhecer seus próprios defeitos e tentar se esforçar para corrigir eles. Devemos acreditar na possibilidade de superar os nossos defeitos. O ódio, ou ira, raiva, estresse, etc. Vamos falar do ódio. O ódio é um sentimento negativo que sempre nasce dentro de todos. O ódio vem dos demônios. O amor vem dos anjos. O ódio é cruel e destruidor. Porém, o amor é aliado com a piedade. O ódio faz a pessoa ofender a outra cruelmente. Deus não acha justo isso aí. No entanto, devemos ter uma certa compreensão nessa parte aí. Preguiça. A preguiça é um defeito que muitos devem se esforçar para superá-la, pois a lei de Deus exige que todos trabalhem duro para conseguir facilitar a sua sobrevivência. Porém, não seria prudente a pessoa não ter nenhum interesse em trabalhar. Deus não acha legal, não acha justo isso aí. Cada um deve tomar uma providência. Vamos falar da luxúria. Luxúria é também atos de fornicação praticados em excesso. Assim como todos os outros pecados, a luxúria é coisa do demônio. Luxúria, para quem não sabe, significa sensualidade. Então, normalmente, existem milhares de luxuriosos. Não seria prudente a pessoa ficar se expressando com grande sensualidade. Ninguém é santo aqui nesse mundo, né? Já deu para compreender claramente que todos são pecadores. No entanto, não devemos esquecer de acreditar na possibilidade de superar os próprios defeitos. Agora vamos falar da inveja. A inveja não é apenas um pecado capital, mas sim uma prejudicação terrível. As Escrituras Sagradas dizem que Caim se aborreceu e se encheu de ódio no momento em que ele percebeu que Abel conseguiu agradar a Deus. Foi aí então que surgiu o primeiro homicídio no mundo em consequência do sentimento de inveja. Atualmente, a inveja é um sentimento de desgosto por causa do bem do outro. O invejoso, ele nunca elogia, ele só vai criticar o outro com ódio e desgosto. Ele não suporta ver o sucesso do outro, ele não quer ver o outro feliz. Talvez você não saiba, mas a inveja gera uma influência que pesa na aura do outro e isso, consequentemente, vai causar azar nas felicidades do outro. Porém, o invejoso estará exposto à lei do retorno, e os sofrimentos que ele causar na vida do outro serão os argumentos contra a vida dele mesmo. Então os dois ficarão sofrendo, o invejoso e o que foi invejado. Então não se esqueça que não seria prudente ficar olhando a vida do outro com desgosto. Se você não pode ajudar, não seria justo você atrapalhar. Deus está observando tudo e todos, o tempo todo. No entanto, é importante você ter em mente que o poder de Deus pode nos proteger de todo tipo de influência negativa. Você só precisa ter fé, orar e acreditar. Agora eu vou explicar sobre os pecados mortais. De acordo com a crença catolicista, o pecado mortal é um pecado grave que condena a alma da pessoa ao inferno depois da morte. Isso ocorre se ela não se arrepender e pedir perdão. Segundo diz as Escrituras Sagradas, se alguém vê seu semelhante cometer um pecado que não seja mortal, ore por ele, e Deus lhe dará a vida. Porém, se o pecado é mortal, não ore por ele. João, capítulo 5, versículo 16. Caso você não saiba, os pecados mortais são ofensas graves ao próximo, ofensas graves ao seu semelhante, aos outros. E são também situações e procedimentos de determinadas pessoas que vão fazer com que Deus se sinta muito ofendido. O pecado mortal neutraliza a caridade no coração do homem e desvia o homem de Deus. Deus tomou a decisão de criar uma lei constituída por 10 mandamentos. De acordo com os textos sagrados, Deus expressou os 10 mandamentos em voz alta como um trovão que surge numa tempestade. Em seguida, ele criou um manuscrito para ninguém se esquecer. Deus manifestou seu poder de uma forma extraordinária. Ele mesmo escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés. Primeiro mandamento: Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu libertei você, resgatei você na vida de escravidão. Não tenha outros deuses. Não creia em outros deuses. E não adore nenhum outro Deus. Adore somente a mim, o Senhor, seu Deus. Tá aí, esse é o primeiro mandamento. Vamos falar o segundo mandamento. Não faça ídolos, não preste culto a imagem nenhuma, de qualquer tamanho, de qualquer forma, nem com aparência de coisa alguma, seja de coisas ou seres existentes no céu, na terra, nem nas águas, não se ajoelhe, nem se curve diante delas, não faça gesto de respeito ou adoração diante de nenhuma imagem. Eu sou o Eterno, sou seu Deus e não aceito outros deuses.
Estou disposto a mostrar bondade e misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Tá aí, ó. Esse foi o segundo mandamento de Deus, né? Vamos entender aqui certinho a vontade de Deus. Terceiro mandamento. Não use o meu sagrado nome em vão, sem o respeito que ele merece. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e não vou impedir que consequências ruins venham sobre aqueles que desrespeitam o meu nome. Seja em xingamentos, gracejos tolos, brincadeiras ou mesmo uso irreverente. Quarto mandamento. Guarde o sábado para que sempre seja santo. Não se esqueça disso, o sábado, o sétimo dia, é um dia separado, um dia para descansar. Essa é uma ordem minha. Trabalhe nos outros 6 dias da semana e faça tudo o que você tem de fazer, mas o sábado é dedicado a mim. É o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Não realize nenhuma espécie de trabalho no dia de sábado. Nem você, nem ninguém da sua casa, nem seu filho, nem sua filha, nem seu empregado, nem sua empregada, nem seus animais, nem mesmo o estrangeiro que visita sua cidade. Todos devem obedecer a este mandamento, sem exceção. Todos devem descansar no sábado, sejam empregados ou patrões. E por que você deve guardar o dia de sábado? Porque em 6 dias eu, o Eterno, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, santifiquei o sábado. Eu separei o dia de sábado para descanso e reservei uma atenção toda especial para o sétimo dia. Então tá aí, ó, esse foi o quarto mandamento, né? Que Deus quer que a gente trabalhe 6 dias e descanse no sábado. Então o que deu a entender nesse quarto mandamento é que ninguém deve trabalhar 7 dias seguidos. No máximo 6 dias, e deve descansar pelo menos um dia. Esse único dia de descanso é o sábado, e não necessariamente tem que ser o sábado do nosso calendário popular. Nesse único dia de descanso, ajoelha, ora, abaixa a cabeça e respeita. Quinto mandamento. Honra e respeite o seu pai e sua mãe. Se obedecer, eu prometo dar a você vida longa na terra. Nesse quinto mandamento dá a entender que, se você manter a obediência, a compreensão, o amor e o respeito pelos seus pais, Deus vai te dar uma vida longa, caso contrário sua vida vai ser curta. Porém, Deus é repleto de amor e misericórdia, e o perdão é dado para aquele que quer ser perdoado. Sexto mandamento. Não mate. Esse sexto mandamento deu para entender claramente que ninguém deve arrancar a vida de ninguém. Não seria prudente arrancar a própria vida, não seria prudente praticar um aborto. Deus observa, ele não acha legal, ele não acha justo essas coisas. Então a pessoa deve ter uma certa compreensão nessa parte aí. Sétimo mandamento. Não cometa adultério. Se a pessoa já passou pelo matrimônio, já está vivendo com o marido ou com a esposa, não seria prudente essa pessoa se envolver amorosamente com outra pessoa. Deus não acha legal, ele não acha justo esse tipo de procedimento. Então devemos ter uma certa compreensão nessa parte aí também. Oitavo mandamento. Não roube. Aqui nesse oitavo mandamento deu para entender claramente que ninguém deve roubar ninguém. Deus vê isso aí, ele não acha justo, ele não acha legal isso aí. Então a pessoa deve ter uma certa compreensão nessa parte aí também. Nono mandamento. Não diga mentira contra ninguém. Nada de difamar ou caluniar o seu próximo. Esse nono mandamento deu a entender que devemos manter a compreensão e a compaixão pelo próximo. Não seria prudente você tentar ficar difamando a pessoa através de mentiras. Então Deus não acha justo isso aí. A pessoa deve reconhecer e tentar se corrigir. 10º mandamento. Não ponha o coração em nada que pertença ao próximo. Não fique obcecado em possuir alguma coisa que não é sua. Não cobice a casa da outra pessoa, também não cobice a mulher dos outros. E não fique com inveja de ninguém, querendo as terras, os empregados, os animais ou qualquer outra coisa que seja de outra pessoa. Então tá aí, ó, esse é os 10 mandamentos, né? Você pode verificar em Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 até o 17. Tá lá os 10 mandamentos. Nesse último mandamento deu para entender claramente que ninguém deve cobiçar ninguém. Esses são os 10 mandamentos de Deus para cada um de nós, para todos nós. Essas leis são leis de proteção e elas nos levam pelo caminho da liberdade e da felicidade. Não ficará impune aquele que violar uma dessas leis. A violação desses mandamentos realmente é um pecado mortal. Então você estará sujeito a morrer a qualquer momento. Todo mundo já viu claramente que o planeta está carregado de perigos de toda espécie por toda parte. Porém, se você conseguir reconhecer suas maldades e pedir perdão, Deus vai te perdoar, então o anjo guardião retorna e retorna também a proteção. Talvez você não saiba, mas quando o anjo guardião se afasta, ficamos expostos às influências estelares.
as influências dos cosmos. Ficamos expostos às influências das constelações. Então, no decorrer da vida, vamos ter momentos de azar e momentos de sorte. Momentos negativos e momentos positivos. Momentos de felicidade e momentos de sofrimentos, dependendo da posição das estrelas lá em cima. As Escrituras Sagradas diz: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então isso dá a entender que todos vão morrer algum dia. Isso porque todos são pecadores e estão literalmente destituídos da glória de Deus. Caso você não saiba, existe dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte física é o esgotamento total dos órgãos vitais, velório, caixão e cemitério. E a morte espiritual é quando você comete muitos pecados e no decorrer do tempo você não reconhece e não pede perdão. Isso vai fazer você sofrer uma perda total da sua conexão com Deus. Você fica muito tempo longe de seu anjo da guarda e isso se chama morte espiritual. Então esse vídeo termina por aqui. Caso você tenha gostado desse tipo de conteúdo, deixe seu like, compartilhe se for possível, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.